Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a este vídeo. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro e eu sou psicólogo. O vídeo de hoje é um vídeo ligeiramente diferente daqueles que eu tenho andado a fazer sobre técnicas e tarefas em psicoterapia. Eu hoje gostaria de falar um pouco sobre o estado que eu sinto sobre as abordagens ericksonianas, ou porque é que neste momento eu falo tão pouco sobre as abordagens ericksonianas. Será que eu desisti? Será que eu me afastei? Qual é que é a minha relação neste momento com as abordagens ericksonianas? Bom, para quem, para quem tenha interesse em ir ao canal ver vídeos passados, provavelmente irá reparar numa série de vídeos, uma grande quantidade de vídeos, em que eu falo, para além de hipnose, falo nas abordagens ericksonianas, ou aquilo que as pessoas possam reconhecer enquanto hipnose ericksoniana e o trabalho e a vida de Milton Erickson. Pronto. Claro que dá uns tempos para cá, o meu estar ou o meu falar sobre isso tem sido cada vez menos. Inclusivamente eu já fiz alguns vídeos sobre a apreciação daquilo que é a minha visão das abordagens ericksonianas, algumas críticas, ao estado, digamos, da arte, para mim. E a verdade é que eu tenho falado muito pouco sobre isso. Em primeiro lugar, eu quero dizer aqui que as abordagens ericksonianas constituem uma grande parte daquilo que é a minha formação e do meu estar no mundo da hipnose, já que a maior parte da minha formação, do meu grosso de formação, foi de facto nas abordagens ericksonianas. Embora eu também tenha formação em hipnose clínica e experimental e esteja muito ligada à parte da investigação, seria injusto para mim dizer que o grosso, a grande componente da minha formação, efetivamente, ainda por cima presencial na altura, foi nas abordagens ericksonianas, no Instituto Milton Erickson de Lisboa. Portanto, a minha base é, sobretudo, a minha base prática é, sobretudo, ericksoniana. E, para tal, isso representa muito da minha fundação. E todo o trabalho desenvolvido por Milton Erickson ao longo dos anos e o seu impacto, que é inegável, também é algo que eu respeito e que é algo em que eu estou bastante imerso, quer em termos de leituras, quer em termos de vídeos, quer em termos do formato de formação. E se alguém me pergunta o que é que normalmente eu costumo fazer na minha prática clínica, eu diria que na minha prática clínica o meu estar em termos de hipnose é um estar mais flexível e talvez, quiçá, mais direcionado para o princípio da utilização que Erickson falava, numa questão de ser mais adaptado ao contexto da pessoa. Eu sempre considerei que, do ponto de vista prático, não é, a flexibilidade de adequação dos métodos em termos de hipnose pode ser muito mais rica do que estarmos apenas presos a métodos standardizados sem termos em consideração as características do sujeito. É? E aí eu sinto que as abordagens ericksonianas têm uma postura diferente do que aquilo que é uma abordagem mais experimental. Tanto que houve algumas pessoas,
alguns autores, mesmo experimentais ou de perspectivas sociocognitivas, que, de alguma forma, um pouco no espírito ericksoniano, começaram a integrar algumas coisas. Não é uma volta de 180 graus naquilo que eles pensam e que sentem, mas sim um reconhecimento de facto, alguma utilidade de algumas dessas metodologias e que possa fazer sentido do ponto de vista clínico. Não é? E, portanto, por outro lado, eu sempre fui uma pessoa que gostei de pensar de uma forma crítica sobre aquilo que eu li e sobre aquilo que eu aprendia. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que alguém ensinava-me alguma coisa e hoje em dia continuam-me a ensinar, eu absorvo, assimilo aquilo que é informação e penso sobre ela, remuo sobre ela. E há algumas coisas que para mim fazem sentido e aí eu utilizo-as, há outras que podem não fazer sentido. E aí eu já não as assumo como sendo uma verdade que me foi ou uma tão verdade como ela me foi ensinada. Por exemplo, quando eu tomei uma decisão de começar a ter formação num segundo modelo de psicoterapia, foi porque eu senti sérias lacunas do ponto de vista clássico da terapia cognitivo-comportamental no campo das emoções. E então aí eu decidi tirar a formação em terapia focada nas emoções. Alguns colegas meus não veem as coisas dessa forma, não sentem isto como eu sinto e está tudo bem. Portanto, eu quando olho para as coisas assumo-as não como uma verdade universal, eu penso sobre elas. E à medida que eu fui amadurecendo e também começando a ter mais experiência no campo da hipnose, experiência prática, lendo mais coisas, falar com pessoas e ter mais contactos, eu comecei a questionar algumas áreas da perspectiva ericksoniana. Algumas coisas que, olhando para um contexto, quer científico, quer atual, que podiam não fazer tanto sentido. Pelo menos não da forma como elas foram ditas ou escritas nos anos 50, nos anos 60, nos anos 70. E isso começou, obviamente, também a mudar a forma como eu olhava, como eu estava relativamente às abordagens ericksonianas. Portanto, do ponto de vista daquilo que é a hipnose, do ponto de vista daquilo que é o estar, por exemplo, um dos aspectos que eu comecei a mudar é esta dicotomia de mente consciente, mente inconsciente, isto porque as abordagens ericksonianas ainda estão centradas nas questões da teoria do Estado e, portanto, na questão do estado alterado de consciência, da existência do transe. Aliás, não só Milton Erickson, mas alguns de seus alunos utilizam muito a palavra transe durante a realização da hipnose, não é? Eu, por exemplo, eu não me sinto confortável, para já a palavra transe, utilizar a palavra transe, eu nunca me senti confortável com. E neste momento, o falar de uma mente inconsciente como sendo um veículo, não é? Embora eu compreenda, ou na minha interpretação, que aquilo que Erickson dizia sobre o inconsciente era diferente daquilo que Freud dizia, para mim não faz muito sentido a utilização desses termos. E por isso é que algumas das coisas eu tenho vindo também a mudar em relação a isso. E depois, outra coisa que eu me sinto extremamente desconfortável neste momento com a comunidade e com o estar das abordagens ericksonianas
é com, eu vou dizer isto mesmo, alguma falta de rigor e da avaliação em determinados pontos. Eu explico, que é para terem cuidado para não me matarem, pelo menos aqueles que são os devotos ericksonianos, ou os pseudo-devotos ericksonianos. Quando Milton Erickson quando Milton Erickson faleceu, aliás, pouco antes do falecimento de Milton Erickson, um dos seus alunos mais próximos, diria eu, Jeffrey Zeig, ele de alguma forma quis não só recompensar Erickson, mas também de alguma forma mostrar ao mundo aquilo que era o trabalho, aquilo que era a influência, aquilo que sempre foram as ideias de Erickson, organizando uma conferência que se propõe a trazer todos os nomes sonantes da psicologia e da psicoterapia, não só em honra, mas também como uma forma de expor e dialogar o trabalho de Erickson. E Milton Erickson nunca chegou a assistir a essa conferência, algo que foi chamado The Evolution of Psychotherapy, que atualmente continua a ser, digamos, o staple de congressos de psicoterapia, quase Woodstock, no sentido em que vêm pessoas de diferentes orientações dialogar, mostrar o seu trabalho, expô-lo, etc. Portanto, de facto, The Evolution of Psychotherapy vai um pouco para além da hipnose e das abordagens ericksonianas, embora a sua tradição, obviamente, é de cimentar e continuar a divulgar o trabalho de Milton Erickson. E, para além do Evolution of Psychotherapy, foi criada a Fundação Milton H. Erickson, portanto, em Phoenix, Arizona, que tem como objetivos a divulgação do trabalho de Milton Erickson, a preservação do trabalho e do património de Milton Erickson. Portanto, um dos grandes objetivos é que, de facto, o trabalho e a pessoa de Milton Erickson não morram no esquecimento, o que é de todo louvável. A questão tem a ver como é que isto se faz, ou quais é que são os critérios. É um facto que existem inúmeros institutos de Milton Erickson ao longo do mundo, quer dentro da Europa, quer depois nos Estados Unidos, etc. À partida, esses institutos devem seguir aquilo que é o programa típico de formação da Fundação Milton Erickson. Agora, aquilo que se tem assistido é a associação do nome Milton Erickson e de algumas práticas que, sobretudo, eram coisas que Milton Erickson, acredito, que não defendesse. Quer por pessoas que foram treinadas dentro de institutos, quer por parte de alguns institutos, quer mesmo por outros sítios que nada têm a ver com o mundo ericksoniano, mas que se gostam de considerar ericksonianos, porque Milton Erickson era uma figura de renome, indiscutivelmente um dos pais da hipnose moderna. Portanto, ser ericksoniano dentro do mundo da hipnose dá peso. E para mim isso é aberrante. O que eu não consigo compreender é como é que pessoas que praticam abordagens ligadas à terapia de regressão a vidas passadas
e que se associam ao mundo do trabalho de Milton Erickson, quando Milton Erickson não defendia estas coisas, como é que é possível a Fundação, os ericksonianos clássicos, os alunos de Milton Erickson, defenderem uma coisa destas, apoiarem uma coisa destas, que não tem nada a ver com o trabalho de Milton Erickson. Isto faz-me muita confusão. Porque hoje em dia, para se caírem nas boas graças dos ericksonianos e da Fundação Milton Erickson, só tem que se dizer: eu sou o Erickson desde que nasci. Só isso. Pá, eu acho que tem que haver mais critérios. Eu acho que tem que haver um pouco mais de rigor, senão mancha-se o nome de Milton Erickson. Ao associar-se ao nome de Milton Erickson a outras práticas que eu acredito que ele possa não ter defendido, estamos a mandar a imagem de Milton Erickson pelo esgoto. E, sobretudo, não só a imagem dele, mas também a imagem da Fundação e das pessoas que estão à frente da Fundação também. E isto é que é um contexto aberrante. E eu não consigo conceber porque é que isto acontece nas barbas dos ericksonianos e ninguém faz nada. Mas a defesa quase primária por parte de algumas pessoas que eu acredito que tenham sido muito influenciadas por Milton Erickson, isso aqui não está em causa. Mas a defesa, às vezes, a um extremo que não faz sentido, também é quase aberrante. Epá, ninguém quer mal à memória e ao trabalho do homem. Todas as pessoas dão crédito, validam o trabalho de Milton Erickson. Agora, se hoje em dia algumas destas coisas podem ser comprovadas, ou se calhar temos maior suporte para dizerem, se calhar não era como Erickson dizia na altura, qual é que é o problema com isso? Isto chama-se evolução. Se calhar era algo que Milton Erickson até poderia desejar de ver o seu trabalho. A evoluir, a prosperar, digo eu. E, portanto, isso também me faz muita confusão. E outra coisa que também me faz muita confusão, e aí eu tenho que cimentar, não consigo compreender a ligação do mundo ericksoniano e da Fundação a conteúdos de programação neurolinguística. Epá, tenham santa paciência, não consigo. Porque com todas as críticas, com todas as polémicas, com tudo aquilo que ao longo dos anos se tem visto e com todas as pessoas que estão associadas, que continuam a estar associadas ao mundo da programação neurolinguística, eu acharia que determinadas pessoas e conteúdos teriam que estar longe. Estar associado a alguns membros da programação neurolinguística não é algo bom, imagino eu. Mas, no entanto, Fundação... Porquê? Por causa de Steve Andreas? Por causa do Stephen Gilligan? Por causa de alguns trabalhos do Stephen Langton? Ou será porque, a dada altura, o Richard Bandler e o John Grinder moldaram ou modelaram o trabalho de Milton Erickson e criaram um modelo Milton para ser inserido na PNL? Eu não sei se isso é uma honra, não sei o que é, mas para mim é uma grande confusão. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Eu sinto, isto é como tudo, eu sinto que as abordagens ericksonianas podem estar a perder um tanto ou quanto a sua riqueza devido à forma
como elas são associadas, a quem são associadas, o que neste momento está tudo a entrar para ensinar, quer dizer, não pode estar a valer tudo, só por causa da promoção e do nome de Milton Erickson. E isto é uma coisa que me preocupa e que de alguma forma também faz perder algum encanto para estar tão associado, porque se isto é um caminho futuro para levarem as coisas, eu não sei se é um caminho a que eu me quero associar ou se eu me sinto confortável a associar-me. Portanto, neste momento é o meu estado. Continuo a ver mais-valias, continuo a defender aspectos das abordagens ericksonianas, continuo a utilizar isso na prática, continuo a admirar o trabalho de Milton Erickson, Jeff Zeig, Michael Yapko, Ernest Rossi, Bill O'Halloran, todas essas pessoas. Que não significa que não possa também ser crítica em relação a isso. Agora, eu não me sinto confortável pessoalmente com o caminho em que as coisas estão, em que as coisas vão. E é algo pessoal, eu sei, mas é algo que eu gostaria de deitar aqui cá para fora, até mesmo para que as pessoas possam compreender, algumas têm seguido os vídeos com mais regularidade, porque é que eu já há algum tempo que não falo muito sobre abordagens ericksonianas. Eu sei que este vídeo foi mais longo do que aquilo que têm sido os últimos recentes, peço desculpa por isso, mas é algo que eu senti que tinha que pôr aqui cá para fora. Obrigado por estarem desse lado, fiquem bem.